Há uma realidade no texto bíblico que nos é apresentada por Lucas, no seu registro no Atos dos Apóstolos, falando sobre Pedro e João. E o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do verso de número 1, vai dizer assim, que Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. E estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que lhes dessem alguma esmola. E Pedro, fitando juntamente com João, disse: "Olhe para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-se e ande." E pegando-o pela mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. E imediatamente, diz a palavra de Deus, os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando de um salto, ficou em pé, começando a andar de um lado para o outro com eles e entrando com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem entrando e louvando a Deus e reconheceram que era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo. E todos ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. Eu quero falar nessa tarde sobre o poder de Deus. O poder de Deus que cura, o poder de Deus que traz testemunho acerca da realidade e da verdade de Deus. Lucas, quando ele nos apresenta o seu registro em Atos dos Apóstolos, ele faz uma transição. Ele faz uma transição da vida exemplar da Igreja Apostólica para o exemplo de Pedro e João, colunas da igreja. A igreja, meus irmãos, ela foi marcada por oração. A igreja primitiva, a igreja do Atos dos Apóstolos, ela conseguia manifestar o poder que cura e que testemunha, porque os seus líderes eram homens de oração. A igreja orava porque os seus líderes oravam. A igreja experimentava as maravilhas de Deus porque os apóstolos conheciam o poder do nome de Jesus. A igreja abalou o mundo porque esta igreja ela estava cheia do Espírito Santo. E M. Balks, um metodista piedoso do século XIX, afirma que a igreja hoje está procurando melhores métodos, enquanto Deus está procurando melhores homens. Meus irmãos, Deus não unge métodos, Deus unge homens cheios do Espírito. Pedro e João não jogaram fora a sua tradição, a tradição judaica de orar 3 vezes ao dia no templo. O dia do judeu ele começava às 6 horas da manhã e terminava às 6 horas da tarde. E para os judeus mais devotos, haviam 3 turnos de oração por dia. Primeiro às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. E os apóstolos mantiveram esse costume. Os apóstolos se dedicavam a uma nova fé. Eles já tinham se convertido, mas eles entenderam que não precisavam abandonar ou violar a sua tradição, porque haviam adquirido uma nova fé. Eles sabiam que a nova fé e a velha disciplina poderiam e deveriam andar juntas. Pedro e João eram homens de oração. Eles entenderam que Deus é mais importante do que a obra de Deus. Pedro e João são vistos juntos com frequência ao longo de toda a Escritura. Eles eram sócios no negócio de pesca, Lucas vai registrar isso no capítulo 5, verso 10. Eles prepararam a última ceia dos judeus para Jesus, em Lucas 22, 8. Eles correram para o sepulcro, foram eles que correram para o sepulcro na manhã do primeiro domingo da Páscoa, em João 20, verso número 3. E foram eles que ministraram aos samaritanos que crescem em Jesus Cristo como Senhor. O próprio livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, verso de número 14, vai nos alertar sobre isso.
Agora, Pedro e João estavam indo para o templo a fim de orar, às 3 horas da tarde. E a cena que nos é apresentada por Lucas é simples, meus irmãos. A cena são 2 discípulos que caminham em direção ao templo como faziam todos os dias. Mas naquele dia, algo extraordinário aconteceu no ordinário. Um homem, coxo de nascença, estende a mão esperando moedas e recebe muito mais daquilo que ele poderia imaginar. Pedro olha para aquele homem coxo e declara: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-se e anda. E assim, com fé no nome de Jesus, o sobrenatural irrompe o meio da rotina. Cura, alegria, testemunho, salvação alcançam a vida daquele indivíduo. Esse episódio revela que o poder de Deus, ele não está preso a templos. O poder de Deus não está preso a púlpitos ou a grandes plataformas. Ele flui através de pessoas comuns que andam com Jesus, que ouvem o Espírito e que têm fé para dar aquilo que receberam. Muitas vezes a nossa vida cristã, o nosso comprometimento com Deus vai ser muito mais impactado através de ações simples de pessoas comuns do que de grandes pregadores em grandes templos, em grandes púlpitos, em grandes plataformas. Muitas vezes nós estamos deixando de lado a simplicidade do Evangelho. Pedro e João estavam caminhando para um tempo de oração, mas eles param. E é naquele momento que eles param diante de um homem colocado à porta daquele templo, aquela porta formosa. É exatamente ali que o sobrenatural rompe e alcança aquilo que era natural. O sobrenatural não é apenas para eventos especiais. É para todos os dias. Deus quer nos usar onde nós estamos, com o que temos. Se estivermos dispostos a confiar no nome de Jesus e a tocar vidas com paixão e com autoridade, Ele usará a nossa vida. A cura daquele homem abriu as portas para um testemunho poderoso e a multidão foi impactada pelo poder de Deus através da vida daqueles 2 homens. Por quê, meus irmãos? Porque quando o sobrenatural flui, não só os corpos são curados, mas corações são transformados. Existem aqui algumas verdades que nesse tempo que nos resta, nesta tarde, eu gostaria de partilhar com vocês. E para vivermos esse poder que cura, que testemunha, que dá ênfase ao nome de Jesus, para experimentarmos desse poder, para vivermos essa realidade, é necessário, em primeiro lugar, ter uma vida comprometida com a oração. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo, diz o texto bíblico, para orar. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. A oração, meus irmãos, era prioridade na vida dos apóstolos. Eles oraram para receber a promessa do Pai em Atos capítulo de número 1. Foi diante da oração que rompeu os céus e que veio sobre eles um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Diante da ameaça do Sinédrio, eles se reuniram para orar e pedir mais intrepidez para pregar, e o mundo foi abalado através dessa oração. Eu não sei se você tem essa mesma compreensão, mas tem hora que eu fico pensando, parece que hoje é o mundo que abala a igreja, não a igreja que abala o mundo. Os apóstolos tomaram uma importantíssima decisão quanto a nós. Nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E daí, Atos capítulo de número 6, a gente vê o nascedouro, a gente vê nascendo o primeiro ofício da igreja. Nós vemos o diaconato sendo instituído. Os apóstolos, eles entenderam uma coisa.
Eles entenderam que o ministério da palavra é tão importante que eles só conseguiriam cumpri-lo com presteza e com zelo se estivessem uma vida profusa em oração. Palavras sem oração são palavras mortas. Uma igreja que ora abre as portas para a intervenção milagrosa de Deus. Certa feita, chegaram para o príncipe dos pregadores, para Charles Spurgeon, e perguntaram a ele qual era o segredo do sucesso do seu ministério. E ele respondeu: o segredo do meu ministério é que eu trabalho de joelhos. Meu lugar santo de oração vale mais do que toda a minha biblioteca. John Knox, no século XVI, mudou a realidade da Escócia porque ele era um homem de oração. Ele era um homem que agonizava em oração. Seu clamor contínuo era: dá-me a Escócia para Cristo, senão eu morro. Foi assim nos dias do rei Josafá, de Ezequias, rei de Judá. Foi assim nos tempos de Neemias, Jesus, os apóstolos. Uma igreja que ora cresce e se fortalece quando seus líderes são homens de oração. Então nós precisamos entender, em primeiro lugar, se quisermos experimentar o poder de Deus sobre a nossa vida, o poder que cura, o poder que dá testemunho acerca da verdade de Deus, é necessário ter uma vida comprometida com oração. Mas ainda há uma segunda lição que nós podemos aprender. Para vivermos o poder que cura e testemunha, é necessário ainda, em segundo lugar, ter uma vida respaldada pelo exemplo. A Bíblia diz que estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas. Quando viu que Pedro e João iam passando, ele pediu esmola. Mas Pedro, verso de número 4, olhando bem, fitando, juntamente com João, olhando bem para aquele homem, disse: olhe para nós. E ele passou a olhar atentamente, mas só que estava esperando receber alguma coisa. Era estratégico, meus irmãos, colocar um mendigo à porta do templo. As pessoas que entravam para adorar a Deus normalmente estão mais sensíveis à necessidade do próximo. Não é possível amar a Deus, a quem não vemos, se não amarmos o próximo a quem nós vemos. Eram 3 da tarde, prestes a começar uma reunião de oração no templo, e Pedro e João estavam passando quando o paralítico lhe pediu esmolas. Juntamente com João, Pedro fitou, o texto fala isso, olhou para o paralítico e lhe disse: olhe para nós. Isso me choca, meus irmãos. Isso me choca porque muitas vezes nós dissemos: isso fere a nossa teologia. Porque nós estamos acostumados a dizer: olha, não olhe para nós, olhe para Jesus. Não olhe para os crentes, olhe para Jesus. Olha, quando você for para a igreja, não olhe para as pessoas, olhe para Jesus. Jesus já havia alertado acerca da conduta dos fariseus em Mateus, né? Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disseram, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem, mas não fazem. Talvez haja o argumento na nossa mente: como Pedro pôde cometer um erro tão crasso como esse? Alguns chegaram talvez até a pensar: mas Pedro não teve os nossos professores, não participou dos nossos seminários. Mas nós precisamos entender que Pedro aprendeu aos pés de Jesus. E a palavra de Deus diz que nós somos as cartas de Cristo. Nós somos as cartas que o mundo está lendo. Muitas vezes, o que me choca nesse texto é o fato de Pedro e João disserem: olha, não olhe para Jesus, olhe para mim. Olha, não siga Jesus a partir da sua própria compreensão, mas siga o meu exemplo. Imite a minha atitude. Olhe para mim. Isso me choca, meus irmãos. Por quê? Porque essa é a realidade de Deus. E quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós vemos que é exatamente isso. Paulo, escrevendo agora a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso de número 1, ele vai nos dizer: estamos começando outra vez a recomendarmos a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns,
de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Pedro e João disseram ao paralítico: olhe para nós. Podemos hoje dizer ao mundo: olhe para nós? Pais, vocês podem dizer aos seus filhos: olhe para nós, imite a nossa crença, a nossa fé, o nosso comprometimento. Os patrões podem dizer aos empregados: olhe para nós. Stanley Jones, um grande evangelista da Índia, ele afirmou que o subcristianismo é pior do que o anticristianismo. Certa feita, se reuniram os evangelistas da Índia e foram pregar o evangelho a Mahatma Gandhi. E disseram para Gandhi: Gandhi, nós viemos lhe falar do nosso Cristo. E Gandhi, olhando bem para eles, disse: no vosso Cristo eu creio. Eu não creio no vosso cristianismo. Hoje, há um grande abismo entre o que falamos e o que fazemos, entre o discurso e a vida, entre a doutrina e a prática. Earl Stiggin, na sua missão em Kwasazabambo, na África do Sul, certa feita foi interrompido na sua mensagem por uma jovem que se levantou diante da congregação e começou a orar a Deus e disse: ó Deus, nós ouvimos como era a igreja primitiva. Será que não podes descer para estares entre nós como fizeste há 2000 anos atrás? Será que a igreja hoje não pode ser a mesma que foi em Jerusalém? Uma semana depois, Deus fendeu os céus e desceu, e houve um poderoso reavivamento na África do Sul. Pedro e João disseram: olhe para nós, olhe para o nosso testemunho. Nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus fala através da nossa voz, Deus toca através das nossas mãos, Deus abraça através do nosso abraço, Deus fala através da nossa garganta, Deus olha através dos nossos olhos. Talvez você já, como eu, nós já tivemos experiências com isso. Deus falou comigo, Deus me tocou, eu senti, sabe, como se Deus estivesse me abraçando. E Deus não fendeu os céus e veio à terra e se materializou para fazer isso. Deus usou alguém, Deus usou uma pessoa, Deus usou um homem ou uma mulher de oração. Nós precisamos entender que o poder que cura, o poder que testemunha, é esse poder revelado por nós nesse texto. É uma vida respaldada não só pela oração, mas também pelo exemplo. E esse é o desafio de cada um de nós todos os dias. Mas para vivermos o poder que cura e testemunha, é necessário ainda, em terceiro lugar, ter uma vida com evidências deste poder. O verso 6 ao verso 8, Lucas vai registrar em Atos o seguinte: Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. William McDowell diz que o mendigo pediu uma esmola e recebeu novas pernas. Pedro não tinha prata nem ouro, mas tinha poder, tinha autoridade daquele nome e não hesitou em usá-lo. Em nome de, eles disseram. E isso designa a autoridade que está por trás daquele que fala e do agir de pessoas frágeis. O nome de Jesus representa o portador e dá a ele uma magnitude do seu poder. Ele se torna de fato um representante. Como afirmou Thomas Walker, o poder era de Cristo, mas a mão era de Pedro. O milagre da cura deste coxo era o cumprimento da profecia. Isaías 35, verso número 6, os coxos saltarão como cervos.
A legendária história de Tomás de Aquino e o Papa Inocêncio IV nos vem à mente em conexão a esta passagem. Aquino surpreendeu o Papa ao visitá-lo no momento em que ele estava contando uma grande quantidade de moedas de ouro e prata. E ao vê-lo, o Papa disse: irmão, como você pode perceber, eu não posso dizer como Pedro disse ao paralítico: não tenho ouro nem prata. Mas Aquino então lhe respondeu: isso é verdade, mas também o Senhor não pode dizer ao paralítico: levanta e anda. A primeira vez que o nome de Jesus é usado na Bíblia está aqui. É exatamente nesse texto. E na sequência, tudo vai girar em torno deste nome. Nós precisamos entender que o poder não está em nós. Nós somos vasos de barro, nós somos frágeis, mas carregamos dentro de nós uma autoridade que excede todo o poder. O nome de Jesus, em nome de, ou seja, não é na minha força, não é na minha intelectualidade, não é no meu prazer, não é na minha habilidade, mas em nome de, eu representa alguém, que esse alguém tem nome, ele tem todo o poder, foi dado a ele toda a autoridade no céu e na terra, e é esta autoridade que Cristo deixou disponível, foi esse poder que ele deixou à disposição para a sua igreja. Jesus prometeu à sua igreja poder, e esse poder viria por intermédio do derramamento do Espírito Santo. Ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Foi essa a palavra de Deus. Olha, virá sobre vocês o Espírito Santo, e esse Espírito irá capacitar a vocês para que vocês se tornem testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse poder vem. A igreja orou pedindo mais desse poder. O reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. O Evangelho é a demonstração do Espírito Santo e de poder. O próprio Jesus não abriu mão desse poder ao ser batizado no Rio João. Enquanto orava, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi pelo mesmo Espírito conduzido ao deserto. No poder do Espírito, regressou da Galileia, na sinagoga de Nazaré, tomou o livro do profeta Isaías e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar aos pobres, me enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O apóstolo Pedro testemunhou em Cesareia como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Pedro disse ao paralítico: olhe para nós, e então completou: o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. A igreja hoje fala sobre poder, mas está desprovida dele. A igreja hoje tem ouro, tem prata, mas não tem poder. Prega aos ouvidos, mas não aos olhos. Precisamos lembrar, entretanto, que o Evangelho não consiste em palavras, mas, sobretudo, o Evangelho é o poder de Deus. Quarto e último lugar, para vivermos o poder que cura e que testemunha, é necessário ter uma vida cheia de compaixão. Pedro disse àquele homem: não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta em nome de Jesus, levanta e anda. Pegando-o pela mão, ajudou, e se levantando, imediatamente pôs em pé, e os tornozelos se firmaram. Pedro e João demonstravam compaixão, eles não demonstraram simplesmente religiosidade. Pedro e João, eles interromperam o exercício espiritual da oração das 3 da tarde para se envolverem com um paralítico assentado à porta do templo.
não agiram como o sacerdote e o levita na parábola do bom samaritano. Eles pararam e deram atenção. Eles nos revelam e nos mostram que pessoas são mais importantes do que ritos religiosos. Jesus não morreu por ritos religiosos, por paredes. Jesus morreu por pessoas. Pedro e João, eles estavam a caminho do templo. Havia algo mais legítimo do que isso? Ir ao templo, 3 da tarde, para uma reunião de oração? Mas eles param. E deixa a reunião de oração acontecer, deixa eles para necessidades, porque dão mais valor ao rito do que às pessoas. São mais zelosos das suas tradições religiosas, mas são totalmente indiferentes ao seu próximo. Pedro e João fitam os olhos no paralítico. Muitos acham melhor doar uma miséria de esmola e virar simplesmente o rosto. Mas Pedro e João olharam e encararam o mendigo de frente. Trataram-no como gente. Pedro falou diretamente com ele: olhe para nós. Pedro colocou-se à disposição para ajudar, para ser referencial e modelo de Deus para a vida daquele homem. Pedro compartilhou com o mendigo tudo o que possuía. Pedro tinha consciência de que havia recebido o poder do Espírito Santo e a autoridade do nome de Jesus, e isso poderia alcançar e tocar profundamente a vida daquele homem. O poder não é usado para benefício próprio. O poder, ele deve ser usado para abençoar pessoas, porque poder sem compaixão é só autopromoção. Pedro disse: olhe para nós. Ele para a oração, ele para o rito religioso para dar atenção a pessoas. Deixa eu dizer para você, talvez você está cansado de ritos religiosos. Talvez você vai à igreja, volta e percebe que só foi ali cumprir um ritual, um rito. Foi mais um culto, foi mais um... Deus nem olha para mim. Talvez seja pior, você espiritualmente esteja como esse coxo, colocado à porta do templo. As pessoas te chamam, um carro passa na sua porta, te leva, mas você sente que você vai ali só participar de um rito e pedir esmolas. Mas eu tenho uma boa notícia para você essa tarde. Deus é o Deus que para diante de você, te dá atenção, te olha nos olhos e diz: eu tenho poder do Espírito e autoridade para poder resolver o seu problema. Deus essa tarde quer te colocar de pé diante das dificuldades da sua vida. Deus não quer mais que você viva prostrado como os demais, vivendo simplesmente coisas religiosas. Deus quer te colocar de pé e dar sentido à sua caminhada. Pedro e João não olharam, não disse simplesmente para o coxo: olhe para nós. Eles disseram onde estava o poder. Eles disseram de onde vinha a autoridade. Em nome de Jesus, o Nazareno. Esta tarde, eu estou como Pedro e João, diante de você, olhando para você, talvez não com os meus olhos naturais, mas diante de você, olhando para você através das minhas palavras, se é que eu posso dizer isso, e dizendo para você: eu não tenho poder, eu não tenho capacidade, mas eu sei aonde está o poder. Eu sei aonde está a solução para os seus problemas. E o nome dele é Jesus Cristo. O nome dele, a autoridade dele pode te colocar em pé diante das dificuldades da sua vida. Se você está se arrastando, se você está se arrastando há muito tempo debaixo da sua religiosidade, ou mesmo diante dos seus pecados, eu tenho uma boa notícia para você. Há um nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E esse nome tem autoridade e poder para te colocar de pé nesse momento. Então entregue sua vida a Jesus, confia nele e o mais ele fará. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.